dormir, filha? Adiar o sonho da maternidade para uma idade superior aos 35 anos é cada dia mais comum. É isso que acontece com as mulheres que decidem realizar este objetivo sem um companheiro, ou seja, através de produção independente. A medicina já permite que o congelamento de óvulos ajude a ter mais segurança sobre a fertilidade e a saúde cromossômica dos óvulos, que não apenas reduzem a sua quantidade com o passar dos anos, mas também a sua qualidade. Mas o que mais pesa nessa decisão certamente é a questão emocional. Produção independente, sim ou não? É a nossa pergunta de hoje. Realizar o sonho de ser mãe sem ter um companheiro. E aí, produção independente é um dos assuntos de hoje. Bastante comum hoje em dia, gurias. A atriz Karina Bach fez, quem mais fez? Na mídia, pessoal de mídia, quem não tem um companheiro está fazendo. Mas e aí, isso é saudável ou não? Ou também tanto faz? Eu não vejo problema. Eu também não. Eu, se não tivesse, eu faria. Sem o menor problema. Ah, eu acho super normal. Tá, mas não, isso teria o menor problema. não interfere assim na... Vou fazer aqui o papel de advogado do diabo. Não interfere nos conceitos, tá? Ok, são conceitos tradicionais, de família, mas tu explicar para uma criança que o coleguinha tem o papai e a mamãe e tu não tem. Claro, hoje em dia existem crianças que têm 2 pais, crianças que têm 2 mães, as configurações familiares são diferentes. Pra mim, mas até eu sempre acho complicado tu explicar. Até melhor do que, de repente, ter um pai e uma mãe que brigam o tempo todo. Ou um pai que abandona. Que abandona, Exatamente. exatamente. Acho que acontece tanto de ter o filho inconscientemente, porque tiveram uma relação lá na adolescência, ou um casamento que durou 1 ano e não deu certo, e aí, de repente, conheceu uma pessoa muito legal que se tornou pai, né? E que aquele pai que ela conhece como pai, o pai de verdade, ela nem tem, né, nem conviveu, não sabe quem é. Que hoje é tão natural, né? Porque... E sabe o que eu acho também? É que as próprias crianças aceitam isso com uma naturalidade muito maior que da minha geração. Com certeza. Então eu vejo assim, é que nem na TV, o beijo gay na TV... Eles, para essas crianças hoje é uma coisa natural do dia a dia, não é que nem na nossa época. Se tu falar lá pro meu avô, nossa, que horror, entendeu? Então eu acho que é uma coisa bem que uma mulher hoje, para tomar uma decisão dessas, ela está muito bem estruturada. Exatamente. Tanto financeiramente quanto a família toda, entendeu? Vai apoiar tranquilamente. Vai apoiar também. Então ela tem uma estrutura emocional, uma estrutura financeira, uma estrutura familiar. Ela vai ser uma mãe que quer muito ter um filho. Muito ter diferente, talvez, de algumas meninas que têm filho sem querer e acaba virando uma família conturbada para a criança. Essa criança vai crescer com uma mãe só, sem pai, mas com muita base familiar. Ou não também, né? Ou não, nada é... Mas eu assim, acho que tem se a pessoa quer muito amor, né? E aí já vem aquele amor todo de família. Foi muito esperada aquela criança. Muito Se a pessoa esperada. chegou ao ponto de fazer isso, ela foi muito esperada. Muito E eu acho que já é uma criança que vem com muito amor, que a família toda já vem esperando aquilo, sabe? Já com uma estrutura familiar. Mas o que acontece que as mulheres optam por esse procedimento de produção independente no sentido de gestar? Gente, vou falar. Não aguento, vou falar. Que ela se sentou aqui, aí ela mudou de posição. Tem a Ana Laura sabe quem é, mas eu não vou falar nomes, obviamente, aqui, porque, né? Eu adoro quando ela diz a Laura sabe. A Ana Laura é a cúmplice. Não, mas tem uma amiga dos meus pais
que desde que eu tinha 25 anos, gurias, 25 anos, ela olha pra mim e diz assim, Bruna, com quantos anos tu tá? Daí eu falo 25, ela, nossa, mas teu prazo de validade tá acabando. Ai, que horror! Eu falei, gente, eu tô com 25, sabe? Eu nem penso em ter filho agora. Ok, tá, passou. Ela estava num casamento que os meus pais estavam também, recentemente, e ela falou assim, ai, o ano que vem a Bruna vai fazer 30 anos, né? E a minha mãe, sim. Eu não vou nem olhar Pois pra- é, então eu acho que prazo ela de tá validade. então agora ela deve estar desesperada. O prazo de validade, tipo, tô quase que nem, sei lá, uma coisa que vai expirar. Venceu. E eu acho que hoje em dia, realmente, não é tipo modinha falar isso, mas os 30 são os novos 20. Exatamente, Porque mudou muito. As pessoas, eu moro sozinha há 13 anos, mas a maioria dos meus amigos com 30 moram com os pais ainda, entende? exatamente. Tipo, é uma geração tardia. Nós somos jovens, nós ainda somos Até mais adolescentes, tarde. sabe? A gente Até mais tarde, É né? verdade. Então, o que acontece? A gente demora pra investir numa carreira profissional, porque fica primeiro confuso. A gente tem muita liberdade de ser o que quer ser, aqui a gente não sabe o que quer ser. É bem. Aí a gente fica enrolando. Aí quando tá estruturado, a gente tá perto dos 30. Aí quer focar nessa parte de carreira profissional, de pessoal também. estruturar E financeiramente. viajar, nananana. Ou Realização, seja, né? sobra tempo pra te pensar em filho Não. depois que tu casou, assim, a Sim. princípio, né? Mas aí tu tá tão envolvido com isso que tu não tá pensando direito no teu companheiro. E também tem o outro lado. A gente vira mais exigente porque a gente tem acesso. Antigamente não podia ficar verdade. tanto tempo junto, era diferente, sabe? As pessoas se viam das quartas-feiras, não era um namoro tão liberal Aham. quanto é agora. Hoje em dia é mais Hoje as fácil tu pessoas estão conhecer as praticamente manias das casadas, né? pessoas. É, então assim, em pouco tempo tu sabe se tu quer ou não quer. E aí é aquela coisa, tu troca. Tu tá muito exigente. verdade. Então chega um ponto que tu tá ali com os 36 e tu pensa, opa, tô sozinha, mas Vou eu ter um quero muito filho. ser mãe. Claro. E aí tu vai lá Sim. e faz isso. Eu acho que por todos esses fatores que as mulheres estão empurrando a gravidez. É verdade. E aí chega o ponto de tipo, opa, não tenho um parceiro legal, mas quero ser mãe. Então, Porque daí vou- aí tu começa a te Vou ser conhecer melhor. É. E aí tu começa a te estruturar melhor, aí tu começa a ver, não, mas isso eu não quero pra mim, isso eu não quero pra mim também. Mas eu quero ser mãe, eu tenho Isso. estrutura pra isso. E vou ter meu E filho. eu vou ter meu filho, sabe? Mas daí tu tá pronta já, daí tu já realizou as tuas viagens, né? Já tá pronta financeira. Agora eu quero parar e eu quero curtir realmente, né? E isso realmente, ó, tem que acontecer depois dos 35, Isso. 36 anos. Mas sabe que o que mais me chama a atenção quando a gente foi fazer a pesquisa... de mulher normal, né? Isso, Toda ó. mulher, ela quer, né? Quer ter essa experiência. E olha só a que ponto a gente chegou, né? Eu sempre digo, nós mandaremos no mundo, né? Porque se um homem resolver dizer assim, Eu eu quero. vou engravidar, Não vai. vai. Deixa eu Não pesquisar vai. uma coisa, porque eu Não acho vai. que o Cristiano Ronaldo, eu posso estar falando uma bobagem, mas eu assisti o filme dele, eu acho que ele tem um filho independente. Sim, ele tem. Tem, né? Tem. Ele fez uma produção sim. independente, Cristiano Aham. Ronaldo, ele é homem. Sim. Tá, mas eu tô falando Ele, pra ele ti- alugou. Não, claro, eu entendi. Entendeu? o que tu Ah, quer ele dizer. alugou Ele uma alugou barriga uma barriga de Sim, aluguel. sério? Ele é um aham. homem, ou seja, É. os homens também podem fazer Também, produção independente. é. Hoje Bom, sim, os mas- casais de gays fazem isso, né? Alugam uma barriga. Não, mas eu entendi o que a Ana quis dizer, Sim. que ele, homem, não vai Ele engravidar. sozinho não Ele vai pode. precisar contratar alguém Tem, para mulher, fazer tem um vídeo muito bom que diz assim, ó. A mulher, quando diz assim, eu vou engravidar, ela vai. O É. homem vai dizer, eu vou engravidar, não vai. A mulher, quando sai para fazer aquilo. ela vai. O homem sai só se encontrar com aquela Aquela mulher, mulher que que saiu quer, pra lá, é, senão senão- ela não vai. Não vai, porque a decisão é nossa, né? É verdade. Agora, o que Então- mais me chama a atenção Então quando a a gente mulher foi tem esse fazer... poder de querer ser de e fazer, querer, né? é. Quando a gente fez a pesquisa para essa pauta, me chamou a atenção que as mulheres não só querem ser mães, decidem ter esta gravidez, esta produção independente, mas fazem de tudo para tirar esse pai da vida dessa criança. Já que a produção é independente, será independente mesmo. Tanto que alguns dos casos que a gente pesquisou são amigos que se dispuseram a fazer o serviço, quer dizer, não foi uma fertilização in vitro, foi um relacionamento normal, mas que continua sendo tratado como amigo. Aceitou ser só amigo, não houve
o consenso de contar para aquela criança que o pai é aquele. não? Não. Ai, mas aí Isso tem é que estranho, continua né? sendo- continua continua sendo sendo Ai, Ela amigo. tem que ter muito. Tem que ter um trabalho isso é psicológico sangue frio, né? muito Sim, porque grande, tu né? vai conviver com teu filho e não ele vai poder achando que tu dizer é que é teu amigo. pai. Uma hora vai estourar isso. Ah, eu acho que daí eu Aí acho eu já que daí é acho meio mais complicado. complicado. né? Isso eu não acho legal. Tem Então, que ter- se aí quer tem- fazer, vai lá, compra um sêmen, examina lá, loirinho, não sei o que, QI, não sei o que, compra e ok. Não sei nem quem é, não vai me encher o saco. Agora, tu ter ali do lado, que é teu amigo e não poder... E não Aí poder. tem a festinha do Dia dos Pais lá, tu vai pensar... Aí já pensou em Pô, encontrar mas com a amiga por na que o cara pracinha? não vai lá? E a criança tá lá brincando, tu encontrar com a amiga na pracinha. Ai, não sei. Pois é. Pois e é, aí, complicado na festa, isso, É, meio complicado. Não, isso e aí, pensa né? assim, na festinha do Dia dos Pais, a criança não tem pai por uma questão, tá, se não tem, não tem, tu vai levar um tio, um avô, agora o cara tá ali sabe? E não Eu- diz, E se a tu criança vai ficar perguntar com uma quem é meu raiva. pai, tu saber que tem um pai. E não diz, e tá perto. Isso enfim, eu acho né? muito estranho, isso eu não faria. Eu acho É, que a por produção isso- independente in vitro, por como a isso que a produção Karina independente Bach fez. de homem, É, né, eu que tu também tá falando, aí tá, né? Eu acho que se eu fosse fazer uma produção independente, eu ia escolher o cara pessoalmente. Tipo, eu nunca ia contar pra ele, entendeu? Sim, mas aí é Ele ia diferente, ser- tu tipo, não eu ia irias contar. Em outro país pra ele, né? Ser inteligente, Concordo contigo. culto, É, porque aí pra sim. ver se ele é mongolão ou concordo não. contigo, Pra concordo. ver se é mongolão. Esse é o mongolão, é ótimo. Às vezes o cara é um na ficha ali o cara é alto, inteligente, genes bons, não Mas tem é um mongolão. doença. Mas tá na pessoa E ser a idiota ou não, predisposição, sabe? né, pra algumas coisas como... Não, a predisposição... Não, é sério. É A sério, predispo- ou tu nasce, eu amo os nerds, mas ou tu nasce nerds, ou tu não nasce, Não, e a entendeu? predisposição para o alcoolismo, a predisposição para droga, a predisposição num monte de coisa Tu tem que que é conhecer hereditário e que às pessoa. vezes a gente Aí não eu ia sabe, conhecer, né? ficar um tempinho Ai, com a pessoa gente, e depois tchau. Mas Eu aí não acho ia muito contar pra complicado ele. isso. Ok, aí eu concordo contigo. Nunca, Aí ele eu nem ia concordo saber. contigo. mas eu acho que Agora esse tu vai ser falar bom. com um amigo teu, vai lá transa com um amigo e não com contar pro não, porque amigo. daí ele ia saber. É. Mas um dos casos Ai, que eu não, li é bem assim, daí assim, é o amigo complicado. concordou em ser o amigo que emprestou os gametas, mas continua sendo tratado como amigo. Aí eu acho estranho Ai, isso, sem contar, né, que, gente? ai, sem contar que a vida dá tantas voltas, daqui a pouco o cara se aperta em algum momento, começa a ameaçar a pessoa, e aí começa a querer extorção. Ai, sei lá, eu É, acho aí já que tudo começa as pode loucuras. acontecer, não? Acho É, que isso a aí vida dá muitas voltas, né, Ana? Daqui a pouco a pessoa muitas. resolve querer contar Ai, o quando, risco quando é a criança muito tem, sei lá, grande. 10 anos, É. o cara, não, agora eu vou contar. Aí causa Ou aqueles um filmes que a burburinho. criança sai a procurar quem é e descobre, Eu né? acho que tem que ser muito sincero com a criança desde o também, início, tem que sabe? ser. Tipo, que Olha, ter uma produção independente, seja do jeito que for, tem que contar. Sentar e sabe? contar. Tipo, Olha, a contar. mamãe quis assim, tu é Isso, assim. é. Agora, a Bruna, tu falou uma coisa legal, né, sobre o Cristiano Ronaldo, né, que é a óbvio doação, né, que as mulheres hoje, depois dos 40, 42, 43, estão usando muito disso, né, da óvulo doação para realizar o sonho de ser mãe, que foi o que aconteceu com a Karina Stein, né. É verdade. A Karina foi para Veneza, ela foi para Espanha, né, e hoje está grávida. Ah, que legal. É, hoje Ah, tá que grávida. bacana, né? Foi um trabalho bem legal, aí Casulo do Amor, o nome do projeto dela, e deu Que certo. joia. Pietro. Ser mãe é uma das melhores Melhor coisas coisa da vida. É da verdade. vida. A Bruna não Vamos, sabe. Bruna! Bruna, Olha que tá vencendo, lembrando que Bruna. o teu Pressão prazo é tá... essa? Viu, Bruna, a pressão? Lembrando que o teu prazo está Vai dar de vencendo. validade. A Bruna não tá Vamos lá. acabando nada. Tá acabando Gente, nada. do nascimento para a morte. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre um outro assunto polêmico, que é a eutanásia, o suicídio assistido. Não sai daí. Vamos dormir, filha? A eutanásia tem sido um assunto muito discutido nos últimos tempos, depois que a mídia contou a história de David Godal, de 104 anos, que viajará à Suíça para exercer o direito de morrer. Ele tem 104 anos e não sofre de nenhuma doença terminal, mas defende o seu próprio direito de morrer com dignidade, porque não está feliz em ter chegado a esta idade de 104 anos, que reduziu
a sua capacidade. O processo de eutanásia ou suicídio assistido abrevia a vida e no Brasil é considerado homicídio. Em outros países como a Holanda, esta ação é considerada legal desde 1993. E você, o que acha sobre o suicídio assistido? Nos últimos dias, a mídia divulgou de uma forma bastante clara e comovente, inclusive, a história de David Godal, de 104 anos. Ele vai viajar à Suíça para exercer o seu direito de morrer com dignidade. Ele não tem nenhuma doença terminal, só que resolveu que não quer mais viver, porque o fato dele ter chegado a 104 anos reduziu em muito a capacidade dele, ele não quer, não se considera mais uma pessoa feliz vivendo. Então ele vai viajar à Suíça, porque nos Estados Unidos o suicídio assistido não é legalizado, mas é um tema muito polêmico. E aí, gente, o direito de morrer com dignidade. No Brasil, nós não temos, aqui é considerado homicídio. É crime. Eu acho que tem que ser analisado muito bem o estado psicológico da pessoa. Por exemplo, tem um filme que é o... Como que é o nome do filme? Como Eu Era Antes de Você. Como Eu Era Antes de Você. E o cara, ele é um atleta, o cara é bonitão, maravilhoso e super ativo, sofre um acidente. O que acontece? Ele fica numa cadeira de rodas, mas ele fica... Como que a pessoa... Paraplégico. Paraplégica, né? Quando a pessoa não... Aí ele só mexe a cabeça mesmo. Tetraplégico. Tetraplégico. E aí chega uma menina pra cuidar dele, acabam se apaixonando e ele falou pros pais. Os pais deram 2 anos. Pra passar o momento de depressão, de adaptação, nananã. Ele disse, tá, se daqui 2... Eu aceito vocês esperarem 2 anos. Se daqui 2 anos eu ainda quiser morrer, a gente vai pra Suíça, porque ele era americano. E aí a menina se apaixona por ele, eles vão viajar, eles vão pra praia, eles vão pro Caribe, enfim. E aí eles estão se beijando uma hora e daí ele olha pra ela e diz assim, tu não imagina a vontade que eu tenho de transar contigo agora, mas eu não consigo fazer absolutamente nada. Isso não é viver pra mim, isso não é... Não poder te dar o que eu tô com vontade de te dar não é vida pra mim, eu ainda quero fazer. E ela ficou arrasada, enfim, brigaram, mas na volta ela foi junto e a família toda foi pra Suíça e ele E ainda morreu. Spoiler do filme Como Eu Era Antes de Você. Mas é um livro, era um livro. É um livro de sucesso esse, ele foi baseado num livro. E aí, enfim, eu acho que sim, a pessoa tem o direito de morrer com dignidade, sabe? Acho que tem que esperar um tempo de adaptação depois de um certo acidente, porque talvez tu possa vir a superar, tu pode, sabe, ser mais grato à vida do que o que tu perdeu. Porque tu pode te adaptar àquela situação. Isso, né? mas se não adapta, se vai viver em depressão, se vai ser assim pro resto da vida, tem estados, tipo, perder uma perna no braço, acho que não é o caso, mas também não somos nós que vamos julgar o que é mais importante. Isso é para cada pessoa. Sabe? Assim como, tipo, a pessoa tá no estado vegetativo. Não me matem. Ela não quer, sabe? Gente, tem pessoas que, assim, ficar lá só mexendo os olhos, tipo, mexe uma vez, mexe outra vez. Essas Gente, doenças isso aí que é uma tem coisa que é desumano, chega a ser. A gente essas não pode doenças ser que tu vai paralisando. Degenerativas, assim. Degenerativas que tu vai Quando parando chega, tudo. exatamente, chega num estado que a pessoa tá lá só respirando por aparelho, sabe? Não, aí deu, chega. Acho que a pessoa tem direito de decidir quando sobre a sua vida, né? Eu não quero viver assim, eu não quero dar Agora trabalho pros vocês estão outros. falando sobre pessoas que têm, em tese, doenças terminais ou que têm problemas limitantes. Mas neste caso do acho David complicado. Godal, ele tem 104 anos e gosta de saúde. Tá, mas Ele só não quer mais viver. Mas aí, porque ele tá, pelo que eu entendi, ele tá com as atividades dele limitadas. Tipo, ele já não consegue... Porque ele é velhinho. Claro, 104 anos, então talvez pra ele isso cause uma dor muito... Deve ser horrível tu não conseguir ir no banheiro sozinho. Deve ser horrível tu não conseguir ter forças pra levantar do sofá. Deve ser horrível. Imagina, deve ser horrível tu não conseguir pentear o teu cabelo. Ele tá praticamente vegetativo. Ele tá ótimo de saúde. Ele Os órgãos é funcionam, ele respira sozinho, mas ele não consegue fazer nada sozinho. Na verdade, ele é um cientista bastante importante
que depois que ele fez, não sei se 89, enfim, 90 anos, ele foi demitido da universidade onde ele trabalhava Entra numa depressão profunda. por conta da idade. Tá, aí já entrou em E depressão. eu acho que isso tem uma influência bastante grande nessa decisão dele, porque ele diz, eu não consigo ser feliz Ele não se com acha essa mais idade. útil. Ah, mas não- ele fala. Ele é uma pessoa normal, ele anda. Ah, ele caminha? Sim. Ah, então não. Ele eu não acho. tem uma doença. ele caminha. Eu acho que isso aí tu tem que ao contrário, Aí agradecer. ele deve ter uma gratidão, depressão muito profunda. É, daí já não é. Se Aí ele não tá já- sofrendo de dores Pois é. crônicas, aí É, já- Não. aí eu não concordo também. É, também. daí Ele só diz que Até ele não porque logo, está logo feliz. ele vai, viu? Logo, Pô, 104 anos, gente, não é mas tem gente qualquer que um vai que até chega o- lá, né? É, eu sei que é um sofrimento, mas aí é um tratamento psicológico. Eu também Ele deve estar numa acho. depressão absurda. Teria que porque tomar o se- medicamento para se ajudar. Pois é, ele diz que ele não consegue ser feliz com esta idade. Mas será que ele que ele não era Mas aí eu fico gostaria de ter pensando, chegado. Ele vai ver o quê? 1 ano, 2 a mais? Por que ele não pode ter a decisão de pôr um fim agora? Sim, ele, Né? ele decidiu dessa Tá, forma. mas daí todo mundo que chegasse a essa idade não quisesse mais é poder, Pois é. né? Daí Bom, mas daí então, vamos só um pouquinho. Então não precisa ser a esta idade. Porque se a decisão é da pessoa, eu Mas é posso isso que eu tomar, tô te dizendo posso aqui, tomar né? essa decisão aos 80. Bom, mas aí é suicídio mesmo. Aí tu te mata em casa, toma um remédio, te atira do prédio. Mas é que daí Pra que assistindo tu tu não precisa? fica com dor. Não, mas aí quando é direitinho, assim, Mas se ele é assistida, cientista, podia dar um- Olha eu fazendo aqui pra enxergar a Beth. Eu tô olha aqui, eu tentando enxergar a Beth. Não, mas é verdade. Eu acho que se é só por não estar mais feliz, não dá. Porque senão é todo mundo vai lá todo se mundo vai suicidar. querer cuidar, né? Ai, eu quero me suicidar sem dor. Pois é. Ah, eu quero, eu não gostaria Ah, então de só um ter pouquinho. chegado Daí aos então ele 40. também não tem coragem. Porque se ele é cientista e tudo, ele sabe. Então, Exatamente isso aí. Ah, é. Porque senão tu imagina o seguinte, eu não gosto de Não ter sou 80 feliz, anos, já vou me tá matar. famosa. Antes de morrer, deixar um tirou, legado. Ó, tirou as palavras da boca de tossir, né? O cara quis fazer uma mídia. O cara é cientista, o cara sabe tudo, cara. Não tá Mas, legal. eu acho que a eutanásia, ela devia ser permitida em casos Extremos. Extremos. De doença, Tá, de mas eu pessoa vou que tá falar. Se sofrendo. a família tá vendo aquilo ali, se a pessoa não tá bem, se a família consentir, Pois é. Léo, isso é. Eu também acho. Aquela, se eu tiver Mas daí lá toda nem a entubada, pessoa a mais tá conseguindo se manifestar. Entendeu? Aí é um sofrimento pra família, é um sofrimento pra. aí desliga o aparelho. Eu sou a favor de desligar. Tu tá tão mal assim, desliga. Ah, desliga. Sim, pessoa quando tá a ali pessoa sofrendo. tem Olha, eu vou dizer uma uma... coisa pra vocês, é que nem o que a gente falou do piloto aquele, sabe? O piloto que tá lá Ah, na sim, cama. sim, sim. Como é o nome dele? Alguém lembra? O Schumacher. Schumacher. Isso, ainda bem que tem tu pra nos ajudar aqui. É, o Schumacher, cara, o Schumacher é uma coisa que a gente Vegetativo. sabe. Alguém sabe qual é a posição? Ninguém sabe que eles simplesmente nunca mais Pararam de falaram. divulgar isso, né? É um estado vegetativo que a gente sabe que não tem volta, tem condições, já tá todo mundo em volta, né? Então, Ah, é horrível. Não tem pelo amor de retorno, Deus, não não tem cura, é um sofrimento. Eu não sei se a pessoa em si sofre, se ele ninguém sente sofre. alguma coisa. Eu acho, porque se tu... aí imagina um cara que corria desesperado. Sim, mas será que ele tem consciência? Adrenalina. Tem, deve ter. Consciência não da- são todos os casos que a pessoa tem consciência, mas a grande alguns parte tem. têm consciência. Já pensou que... Aí isso eu acho Vamos muito deixar em triste. rede. Porque estado Vamos deixar em vegetativo rede. não é coma, né? É. Pois a pessoa é. a pessoa tá consciente, ela tem a consciência, ela não teve morte cerebral. é Vamos deixar a minha diferente, vontade aqui. Eu não gostaria. Pode mandar pra outra. Eu lá, também. que Vai começar. Eu também. Pra É mim, porque eu pode acho que é desligar. realmente. Eu não quero ficar só com os pode olhinhos, sabe? Eu também não, Deus me livre. Ai, Me que triste, desliga. Senhor, é. por Tu favor, querer me falar, tipo assim, não dá Tu querer pra te Não comunicar. dá nem pra dizer, coloca no Netflix. Não teve um outro perdeu filme. todos Me os lembrei músculos. agora, não foi Garota de Ouro? Como é que é o nome daquele filme? Teve aquele filme que Menina- ela era Menina de Ouro. Ah, Menina ela de era Ouro. lutadora e ela pediu pro técnico Pro dela... técnico dela. E ele foi lá e desligou os ajudar, e ele foi lá e desligou os aparelhos. Porque ela também tinha Ela estava fraturado a tetraplégica e coluna. estava toda já com feridas, assim, de tanto ficar na cama. Pois e ela é, implorou não, para ele. eu e ele acho que fez. eu faria isso por alguém que eu amo também. É, sabe? Eu também. também faria. Também. Agora, no Brasil, Sem não dúvida se nenhuma. cogita isso, Não. né? Não, é Não crime, se né? cogita. No Aqui Brasil, também no continua Brasil assim. ia ser a galera se suicidando mesmo, nem ia eu. ser todo sabe? dia ia Sei ter se um lá deveria ter. querendo morrer. Pois Tipo o é. aborto que a gente falou, Sim, sabe? Até que ponto legalizar aqui seria Aqui não tem bom. condições, não tem. porque é uma decisão bem comprometedora, né? difícil, é bem muito complicada. É que nem a história do desligar para doação de órgãos, né?
A morte cerebral? Morte cerebral. Entendeu? Ah, mas aí eu vou te dizer que isso é ignorância também. Mas tem muita gente que Mas que é não ignorância. quer, né? Eu, sabe que eu passei por isso e a gente fica na fila e realmente tem uma sobrevida muito grande. Tem gente que casa, tem filho. Isso é uma ignorância. Assim. A morte cerebral tem que doar, gente. O que é isso? Com uma pessoa, tu pode salvar 23 vidas. Quantas vidas? Né? Então, isso aí é ignorância, assim, infelizmente. Mas Sim, porque morte cerebral, a pessoa morreu. Morreu. É Só diferente tá de ligada estado no vegetativo. aparelho. Tá Sim. ligada no aparelho. Só que quando, em 2002, quando era obrigatório colocar na carteira, sabe? Ninguém aceitou isso. Todo era um mundo absurdo, correu, todo né? mundo Todo mundo correu, correu. ninguém quis botar na carteira. E aí agora tem que comunicar a família. Só que daí é a família que decide, entendeu? Sim, porque a pessoa não pode. Porque a mais pessoa não decidir. pode. E as pessoas se apegam aquilo vai pro caixão, gente. Vai ser cremado. Pra ti não vai servir mais pra nada, né? Só pra quem fica, realmente. Pra Pra quem mim serviu bastante. serve bastante pra quem fica, né? E hoje é fila. Mas as pessoas não quiseram botar na carteira porque ficaram com medo, justamente porque a tudo que gente é está no Brasil, porque, né? Porque no Brasil tudo que é obrigado eles não fazem. É verdade. Os assuntos de hoje foram bastante Polêmicos. densos, né? E falar sobre a eutanásia é uma coisa que deprime um pouco, mas é importante. Ninguém está livre de passar por uma situação dessa. Quer deixar a sua opinião sobre isso? Procura lá no Instagram a fotinho do programa de hoje e coloca o seu comentário. Semana que vem a gente volta. Tchau!